Fala aí pessoal, Maicon Lima aqui, mais uma vez de dentro do carro, nosso cenário oficial. Prometo que eu vou trazer uns vídeos com cenários diferentes, uns vídeos legais aqui para vocês, mas vamos lá. O que eu quero falar para você nesse vídeo é a importância de você aprender a testar a si mesmo, aprender a se testar, tá? E por que que, se você não faz isso, por que que você deve começar a fazer isso imediatamente? Se testar constantemente, diariamente, de hora em hora. Bom, para quem me conhece, né, sabe que eu gosto muito de treinar, sabe que eu gosto muito de me testar, de, querendo ou não, chegar nos meus limites. E por que que eu faço isso? Porque eu gosto muito de conhecer a mim mesmo, eu gosto muito de me conhecer, de saber quais são os meus reais limites e futuramente como que eu posso fazer para estar superando, quebrando a barreira desses limites, né, desses limitadores. E para isso, eu levo comigo uma filosofia de teste, tá? Testes contínuos. Como assim teste contínuos? Eu gosto muito de me autoconhecer, saber quais são os meus limites, como eu acabei de falar. E para isso, eu me testo continuamente. O que que eu faço? Por exemplo, eu testo a minha alimentação. O que que eu como diariamente? E como que aquela alimentação, como que aquele alimento reage, como que o meu organismo, né, reage àquele alimento. Então eu sei, né, eu consigo mapear quais são os alimentos que inflamam o meu corpo, quais são os alimentos que me dão espinhas, né, digamos assim, nas costas, né, inflamam, quais são os alimentos que me deixam inchado no dia seguinte, faz com que eu acorde e nem a aliança, né, caiba no dedo direito, né, você sente, né? Eu sinto quando eu aperto as mãos assim e sinto, né? As mãos mais gordinhas, né? Digamos assim. Enfim, então eu sei quais são os tipos de alimentos, bebidas, né? Que causam isso no meu corpo. Por quê? Porque eu testo diariamente. Quais são os tipos de alimentos ou as refeições, né? A rotina de alimentação, né? De refeição ao longo do dia que me dá produtividade, que faz com que eu consiga ficar mais em alta performance, né? Quais são os alimentos que fazem com que eu fique mais cansado, procrastine mais, ou tenha algum tipo de pensamento meio que depressivo, alguma coisa assim do tipo. Então tudo isso eu vou mapeando, tá? E no treino não é diferente. As pessoas, elas me questionam às vezes. Não é que elas questionam, elas duvidam, né? De tipo, cara, como assim você consegue ter resultados em uma semana, né? Como assim? O que é que você faz? O que é que você toma? E eu explico, tento explicar para elas da melhor maneira possível que, primeiro, eu não tomo nada, né? Nada que eu falo é em relação a anabolizantes, né? E mesmo porque se você olhar para mim aqui, eu não estou bombado, não estou nada do tipo. Porém, quando eu quero, eu consigo ficar com um corpo bem interessante num prazo de 7 dias apenas. Mas como eu disse, eu testo. E eu já sei quais são os meus limites, eu já sei quais são as minhas barreiras, já sei aonde eu posso ir e já sei o que eu posso fazer para alcançar resultados rápidos. Na academia, né? Pelo menos dessa maneira. E isso já envolveu muitos testes em relação à alimentação, em relação a suplementos, né? Um dos únicos suplementos que eu tomo, né? Busco pelo menos tomar constantemente é a creatina. E tem alguns hacks que você usa ali com a creatina, só que isso só foi possível, né, no caso para mim, através desses testes, né? E a alimentação também, né? Então eu sei o que eu preciso comer, né? E como que eu preciso comer durante uma semana para poder ter esses resultados rápidos, tá? Enfim, no trabalho, a mesma coisa. No trabalho, a mesma coisa, tá? Em relação à rotina, eu ainda estou testando muitas coisas. Como vocês podem ver, eu estou tentando ser mais constante aqui no YouTube. E isso faz parte de testes que eu estou fazendo aqui para vocês também, né? Para os meus negócios. E eu vou mapeando tudo. Mapeando tudo. Eu gosto muito de me autoconhecer. E por que que isso é importante? Porque você consegue melhorar continuamente. Sabe aquela questão de você melhorar pelo menos 1% por dia? É isso que eu estou tentando dizer aqui para você. Só que para você conseguir alcançar tudo isso, você precisa testar, você precisa se testar. Então, a partir do momento que você trouxer para você que diariamente, você precisa se automapear, né? Entender, você começa a alcançar um nível completamente diferente do que você já está acostumado hoje. Você consegue alcançar um nível de poder que você provavelmente nunca sonhou antes. E eu não estou falando em termos financeiros, né? Eu estou falando em termos de vida mesmo, né? Eu estou falando no social,
também, tá? Então você consegue alcançar resultados que muito provavelmente você nunca sonhou em alcançar, mas isso se dá pelo fato de você se autoconhecer. Cara, um homem que consegue se autodominar, um homem que conhece as suas emoções, que consegue controlar as suas emoções, esse homem consegue alcançar um nível de poder extraordinário. Eu estou caminhando para isso. Eu sou um ser humano, né, obviamente, e aprendo constantemente, erro constantemente, acerto constantemente, porque eu gosto de errar rápido para poder acertar rápido. E eu ainda estou aprendendo a controlar a maioria das minhas emoções, tá? Então, tem vezes que eu acabo explodindo mesmo, tem vezes que eu não consigo controlar de fato. Mas o fato de eu ter essa rotina de testes, de um autoconhecimento, digamos assim, faz com que mesmo nos momentos que eu acabe explodindo, e mesmo algumas pessoas não acreditando, né? Mas mesmo nos momentos que eu acabo explodindo, ou alguma coisa assim do tipo que eu, enfim, não consegui me controlar, é questão de segundos e eu já, tipo, caraca, errei. Então se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir desculpa. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. A partir do momento que eu reconheci o meu erro, eu tenho a humildade, sou humilde o suficiente para pedir perdão, pedir desculpa se eu errei com alguém, principalmente, tá? Então, corrigir o meu erro rapidamente me faz ter uma vantagem estratégica até mesmo em cima das outras pessoas, tá bom? E por que que eu falo isso? Porque é importante você conhecer as outras pessoas, né? É importante conhecer as outras pessoas, né? É importante você se autoconhecer para você. Ai, caraca, vou ter que cortar essa parte, né? Porque um vídeo de 6 minutos não dá. O que que eu falo aqui agora? E isso é importante para você poder corrigir rapidamente, tá? Corrigir rapidamente, não errar de novo, de preferência. Muito bom. Então, crie essa rotina de se testar, tá? Isso vai fazer com que você enxergue, né? Veja os seus próprios limites, saiba quais são os seus limites e saiba como que você pode fazer para estar superando esses limites. Cara, a sensação de você se superar dia após dia é uma das melhores sensações do mundo. É uma das melhores sensações do mundo. Isso é muito bom mesmo. E eu espero que você consiga realizar isso, consiga alcançar esse tipo de resultado também. Então vai se testando, vai se testando. Tipo, eu quero, sei lá, eu quero meter o shape. Cara, começa a testar. Testa as suas. Não fica alienado apenas, tá? Não fica alienado com algo que te falaram e segue achando que é só aquilo. Não. Se testa, cara, se questiona, entendeu? Vai para cima, anota, documenta. Entende? Para você ter aquilo certo para você. Então, quero meter o shape. Começa a testar, testa a sua alimentação, testa a sua rotina, testa os seus treinos, vê o que é que está te dando maior resultado, vê qual que é o tipo de treino, o tipo de execução que te dá um pump maior. Isso em termos de, vamos falar, colocar o shape. Vê qual o tipo de alimentação que te ajuda também a ter um pump melhor, que te ajuda a ter mais energia, tá? Que te ajuda a ter mais foco, mais dedicação. Veja tudo isso, entendeu? E implementa. No trabalho, a mesma coisa, testa quais são as técnicas, as estratégias que estão te dando mais resultados, né? Como que está sendo a sua comunicação, a sua fala que está te trazendo, te gerando uma maior autoridade, te trazendo mais resultados, mais seguidores, mais inscritos, né? Mais clientes qualificados. Veja tudo isso, testa e documenta, escreve, tá bom? Erra rápido para você acertar rápido, mas testa incessantemente, incansavelmente e vai se testando. Poxa, quero começar a correr. Cara, começa caminhando, vê quantos metros, quantos quilômetros você aguenta caminhando, quanto tempo você levou para caminhar, tá? Percorrer esse trajeto. Na próxima vez tenta superar, na próxima vez começa a trotar, na próxima vez começa a andar mais rápido, depois de andar mais rápido começa trotando, até que você chega no momento que você começa a correr. Corre pelo menos 500 metros, depois corre 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros e assim vai se testando, vai conhecendo seus limites. Legal? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.